O vice-presidente Geraldo Alckmin participou do Fórum Paulista de Desenvolvimento e falou sobre planos para a indústria brasileira. Confira os detalhes na reportagem de Soraya Lawande. Os desafios da agenda de competitividade estiveram no foco do discurso do vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a empresários do setor industrial. Durante o 5º Fórum Paulista de Desenvolvimento, realizado em São Bernardo do Campo, Alckmin disse que o governo prepara um grande programa de parcerias público-privadas e de concessões para reduzir o custo de logística. A logística ela é fundamental. Então, aí você investir boas rodovias, hidrovias, ferrovia, dutovias, aerovias. Então, vai ter um grande programa de PPPs e concessões, além do investimento privado, para a gente reduzir custos de logística e poder avançar mais. Geraldo Alckmin também voltou a defender a reforma tributária e a nova âncora fiscal. Em relação à redução da taxa de juros, ele disse estar otimista e que nos próximos 15 anos o PIB brasileiro deve crescer 10%. A simplificação pode ajudar e estimular investimento, estimular exportação e ajudar a indústria para poder ter um crescimento maior. Claro que todos vão ser ouvidos. A ideia não é tirar de um município ou de um estado passar para outro, mas é você ter uma neutralidade federativa. Mas há um estudo que mostra que em 15 anos o PIB do Brasil pode crescer 10%, porque essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Durante seu discurso, o vice-presidente Geraldo Alckmin antecipou que no próximo dia 25, data em que se comemora o Dia da Indústria, o governo federal deve anunciar uma série de medidas para a recuperação da indústria automobilística. Segundo o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, o anúncio diz respeito à redução da carga tributária para veículos abaixo de R$100 mil. Se faz extremamente necessário a gente aquecer a venda de veículos, considerando que isso é a força motriz da nossa região. A indústria automobilística ainda é a maior empregadora de São Bernardo e tem um efeito prático em todo o Grande ABC. Além da redução da carga tributária, Orlando Morando disse que espera que este pacote de medidas inclua benefícios tributários para pessoas jurídicas, como as montadoras e frotas, que são hoje as maiores compradoras de veículos. Os empresários do setor também cobraram Alckmin pela volta de mecanismos de financiamento. O grande instrumento para a gente aquecer a volta da venda de veículos, além da redução da carga tributária, é dar uma garantia que o doutor Geraldo deixou claro ali, que é usar linhas do FGTS como fundo garantidor. Isso também é um benefício importante, que você teria o governo como garantidor e não apenas o próprio bem. Geraldo Alckmin também avaliou que o câmbio está bom. Segundo ele, a cotação do dólar oscilando ao redor de R$ 5,00 está em um patamar competitivo para os produtos brasileiros. Após o evento, o vice-presidente retornou a Brasília para participar de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para você, Vilela, o que é que seria necessário para a indústria brasileira, para ampliar essa competitividade da nossa indústria, Vilela? Olha, Brown, veja que falando de reforma tributária e, ao mesmo tempo, já falando também de subsídios ao setor automotivo, né? Então, veja como é difícil essa discussão tributária no Brasil. Existe uma cultura no Brasil que é a cultura dos subsídios. Atualmente, temos aí um gasto de cerca de 400 bilhões por ano por parte do governo federal, justamente com os subsídios. É o Estado atuando diretamente na promoção do desenvolvimento econômico, da atividade econômica. Agora, isso custa. E mexer nesses subsídios é uma grande tarefa que se tem no âmbito de uma reforma tributária que venha encarar esse problema de frente. Eu vejo que a reforma tributária ela é fundamental. Se talvez não vá fazer o Brasil crescer esses 10 pontos no PIB, conforme otimisticamente dito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, mas ela é fundamental de qualquer forma. Agora, é importante que se tenha claro a amplitude de interesses envolvidos. Quer dizer, tem que ter um jogo de cintura para, de alguma forma, concatenar o interesse
da União, dos estados, do município, do setor produtivo, porque sem essa habilidade nós vamos ter mais uma vez a reforma tributária ficando bonita no discurso, mas não sendo implementada na prática. E Vilela, sobre os juros, o governo tem razão em reclamar? Olha, nenhuma, Elisângela, especialmente o presidente da República, quando fala frases que não cabem na boca de um presidente da República ao se manifestar em relação ao presidente do Banco Central, por exemplo. Aliás, pior ainda, tem falado essas frases em reuniões internacionais onde o Brasil deveria estar tentando obter avanços no aspecto econômico, no aspecto comercial. Agora, para que haja uma redução na taxa de juros, o que o governo tem que fazer é a lição de casa. É a aprovação de uma reforma tributária efetiva que, de fato, venha a desonerar o setor produtivo. É a aprovação agora do arcabouço fiscal, que estabeleça um marco fiscal para os gastos públicos. É não aumentar o gasto público do governo. A partir do momento que o governo fizer essa sinalização, com certeza a taxa de juros reduzirá. Agora, Vilela, quando a gente fala em indústria, uma das principais, não só aqui no Brasil como no mundo, sempre foi a indústria automotiva, né? Que nesse momento enfrenta uma crise sem precedentes, né? Fruto da pandemia em primeiro lugar, mas agora também com uma queda significativa no consumo. Várias montadoras paralisações, interromperam as produções, né, nas fábricas, interromperam as linhas de montagem, justamente porque não se tem vendido carro novo, né? O brasileiro está comprando muito mais carros usados, o valor do carro novo está muito alto e aí, diante disso, as fábricas estão parando. A indústria automotiva está com o pé no freio, né, sem fazer nenhum trocadilho. O que seria necessário para o reaquecimento da indústria automotiva, Vilela? Olha, nós temos, em primeiro lugar, Brown, esse é um problema de aspecto internacional. Desde a pandemia, nós tivemos essa influência e temos até agora em diversos setores da economia. E no setor automotivo, isso fica bastante latente. O governo federal, ele está, de alguma forma, tentando construir caminhos para ensejar uma redução no preço dos veículos como uma forma de reaquecer esse setor. Isso é positivo. Agora, é positivo desde que haja um senso de contrapartida, de que, eventualmente, o governo faça esse aporte no sentido de redução tributária, possivelmente, mas visando especificamente um aumento de contratação, visando especificamente um aumento de arrecadação tributária através de uma maior produção de veículos e não se faça concessões que podem acabar redundando em benefícios para determinados setores, mas sem uma contrapartida que gerará benefícios ao governo federal.